Boa tarde, pessoal. Quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo um programinha chamado PolyPro, tá certo? Que serve para a gente trabalhar um pouco de geometria espacial, de planificação de sólidos geométricos, né? Você lembra que a gente já viu no vídeo anterior o que são sólidos geométricos? São figuras tridimensionais formados por paredes bidimensionais, não é isso? Então, olha só, aqui no Google, se você digitar PolyPro, tá certo? É esse primeiro site que vai aparecer aqui, tá? Você clicou aqui, ó. Aí é um site em inglês que tem vários programas, né? Você vem aqui na área de downloads, o que dá pra gente baixar sem ter que pagar é esse PolyPro, Download PolyPro. Tá certo? Você escolhe a versão para Windows, clica e aí é partir para abraço. Instala no computador direitinho e você vai conseguir usar da forma que eu estou usando. Como esse download é de uma versão para você testar, ele de vez em quando fica aparecendo um avisozinho de que você pode comprar o programa, tá? Vocês vão ver aqui no momento que a gente vai usando que vai aparecer um aviso. Então, olha só, quando você iniciou o programa, ele fica na forma de uma pirâmidezinha, o ícone dele, aqui embaixo, ó, você pode ver. E aí a gente pode expandir essa tela aqui, para trabalhar com sólidos. Então vamos lá, o que a gente pode observar aqui? Primeiro, nessa primeira aba aqui, ó, do canto superior direito, deixa eu expandir melhor aqui, no canto superior direito você tem a forma dos sólidos que você quer escolher para visualizar, tá certo? Eu vou escolher os sólidos de Platão. A gente vai ver por que tem esse nome. Dentro dos sólidos de Platão eu tenho o quê? Os tetraedro, o cubo, o octaedro, dodecaedro e icosaedro, tá certo? Então vamos dar uma olhada no tetraedro primeiro, olha aqui, ó. Colocou para girar, tá vendo? Então o que é o tetraedro? Na verdade é uma pirâmide de base triangular, tá certo? Se eu quiser abrir essa pirâmide, ó, para visualizar ela planificada, aqui como ela fica, tá certo? Ó. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, esse programa. Vou mostrar agora, introduzir uma ideia de três nomezinhos que a gente usa quando a gente está trabalhando com sólidos geométricos. Deixa eu fechar esse daqui, ó, tá certo? Então, por que chama sólido de Platão primeiro? Porque todas as paredes dele são iguais. Olha só, esse aqui, ó, são 4 triângulos, né? O tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular, é formado por 4 triângulos. Então, como são polígonos iguais para constituir as paredes desse poliedro, a gente chama ele de platônico, tá ok? Vamos ver vamos dar uma olhada aqui em outra coisa. Olha só, primeira coisa, você está vendo essas linhazinhas brancas, né? Que estão passando, que delimitam os triângulos, as paredes do tetraedro, onde é feita a dobra, né? Ó, a dobra e a junção, né, das partes desse tetraedro. Essas linhazinhas brancas a gente chama de arestas, ok? Anota o nomezinho aí, são as arestas. O que mais que a gente tem para saber daqui? Quando esse tetraedro está fechado, deixa eu apagar essas linhas brancas, ele tem essas pontinhas aqui, não é isso? Deixa eu suspender essa. Ele tem essas pontinhas aqui, ó, onde 3 faces se encontram, no caso, né? Essas pontinhas a gente chama de vértices, tá certo? Essas pontas do tetraedro são o que a gente chama de vértice, ok? E os triângulos que o compõem? Se a gente abrir, ele fica assim na forma planificada. Esses 4 triângulos são as faces do tetraedro, ok? Então, só revisando aqui, quantos vértices esse tetraedro tem? O que são os vértices? São as pontas, né? 1, 2, 3, 4 vértices. Quantas faces esse tetraedro tem? Faces são os triângulos, as paredes, né? 1, 2, 3, 4 também. E quantas arestas esse tetraedro tem? Arestas, só para você lembrar, são as linhazinhas em branco, né? Então, olha só, onde está dobrado, onde tem as dobras, os encontros das faces. 1, 2, 3, 4, 5. E 1 aqui, 6, né? Então são 6, desse ângulo aqui dá para a gente enxergar todas as linhas brancas que constituem, né? Todas as arestas que constituem esse tetraedro. Então ele tem 6 arestas, 4 vértices e 4 faces, não é isso? Ok?
Vamos passar para o próximo para a gente analisar aqui, ó, o cubo, que é o mais conhecido de vocês. Se eu planificar o cubo, né? Vamos ver aí, vocês vão ver que ele é um sólido de Platão, porque ele é formado por polígonos iguais. Todos os 6 polígonos que formam as paredes são o quê? Quadrados, né? Então a forma planificada do cubo é essa daqui, tá certo? É a forma de... pode ser na forma de cruz, às vezes ele pode ter uma variação, esse quadradozinho ele pode estar aqui do outro lado, mais para cá um pouquinho, aí não tem importância. A ideia é que quando você imagina ele fechado, você consiga entender que ele vai se fechar certinho, tá certo? Não vai cair um quadrado em cima do outro. Então, olha só, as paredes que são os quadrados, são quantas? As faces. As faces são 6, né? O cubo tem 6 faces. Agora os vértices, para contar os vértices você não pode contar com ele aberto, ó. Você tem que contar com ele fechado, porque senão pode correr o risco de contar 2 vezes o mesmo vértice. Então olha só, se eu parar ele aqui, ó, são 4 vértices aqui em cima, né? Vértice, lembra essa pontinha aqui, ó, onde 3 faces estão tocando. São 4 aqui em cima e se eu imaginar aqui embaixo vão ter mais 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, tem um bem aqui atrás, ó, que eu não estou vendo, esse aqui, tá certo? 8. Então, 8 vértices, a gente já viu que 6 faces, falta contar o quê? As linhas brancas que são as arestas, né? Lembrando que o cubo ele é um prisma quadrado, né? Lembra o que é um prisma? É um que tem uma tampa superior e inferior iguais e as laterais são todas iguais, né? São todos retângulos, né? Todo quadrado é um retângulo. Então, esse aqui, ó, o que eu tenho? 4 arestas aqui em cima, 4 à minha volta, né? Ó, lembra que aqui atrás tem uma escondida. E 4 aqui embaixo, porque tem aqui algumas escondidas, né? Então, 4 mais 4 mais 4, 12 arestas. Esse é o avisozinho que fica aparecendo porque você está usando a versão trial do programa. Você não pagou, tá? Aqui não é sem problema, você continua usando normalmente. Então, o cubo são 12 arestas, que são as linhas brancas, são 6 paredes, que são as faces, 6 faces, e são 8 vértices, ok? Octaedro. O que é o octaedro? Olha só, girando parecendo um diamante, né? Essa figura, octa, vem de 8, né? Então, vamos ver aqui. Vamos abrir isso aqui para ver quantas faces ele tem. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o octaedro é formado por 8 faces iguais. Quem são essas faces? São triângulos, não é isso? Então, ele é formado por 8 triângulos, 8 faces, né? Se eu fechar esse octaedro, agora fica mais fácil da gente contar os vértices. O que são os vértices? São as quinas, né? As pontas. Só que agora aqui você repara que em cada vértice não tem só 3 faces igual no anterior, né? Nos anteriores. Agora aqui em cada pontinha dessa tem quantas faces encostando? 1, 2, 3, 4 faces chegando, né? Mas vamos lá, vamos contar as pontas, os vértices. 1 aqui em cima, 2, 3, 4, 5 e aqui embaixo vai ter uma escondida, 6, né? Ele tem 6 vértices, ok? E o que falta a gente contar agora? Falta a gente contar as arestas, não é isso? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Contei a desse contorno. 5, 6, 7, 8, certo? Se eu virar embaixo, eu vou ter uma visão exatamente igual a essa. E eu vou ver essas 4 arestas aqui, só que voltadas lá para baixo, ó. Tá certo? Então, eu tenho mais 4 arestas. Vão dar 12 arestas, ok? Então, ele tem 12 arestas, 6 vértices e 8 faces, ok? E aí a gente vai complicando um pouquinho mais. Vamos passar para o dodecaedro. Dode vem de 12. Será que ele tem quantas faces aí agora? Se eu contar aqui, ó, vamos contar aqui essa primeira linha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 faces. Agora olha o formato dessa face aqui. Que figura geométrica é essa? É uma figura bidimensional, né? Um polígono de 5 lados. É um pentágono, ok? Então, ele é formado por 12 faces pentagonais. O problema agora vai ser para a gente contar essas faces fechadas, né? Com ele fechado. É muita coisa. Então, é fácil da gente perder a conta.
O que acontece? A gente pode usar a seguinte estratégia. Eu vou parar aqui nesse ponto. Olha esse vértice aqui. Quantas faces estão encostando nele? 1, 2, 3, né? Então, esse vértice aqui, se eu abrir esse poliedro, para cada vértice eu vou ter 3 faces encostando nele. Então, pensa aqui comigo, olha só. Quantas quinas tem cada pentágono? Ó? Vamos contar nesse daqui que está aberto. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar aberto, cada pentágono tem 5 pontas, né? 5 vérticezinhos. Quando eu fechar, o que vai acontecer? A gente viu que ele fechado, olha só, em cada vértice eu vou ter 3 faces, ou seja, a mesma ponta ela é comum a 3 pentágonos diferentes. Se abertos eu tenho 12 pentágonos, cada pentágono com 5 pontas, 12 vezes 5 dá o quê? Um total de 60 pontas. E aí eu faço o quê? Eu divido por 3, porque quando eu fechar, cada vértice vai estar contado ao mesmo tempo para 3 pentágonos diferentes. Então, 12 vezes 5, 12 pentágonos, vezes 5 pontas em cada um, dá 60. E 60 dividido por 3, porque cada ponta é comum a 3 pentágonos, 60 dividido por 3 dá 20. Então, se eu for contar aqui, dá um trabalho grande. Se eu for contar cada vértice desse daqui, eu vou ver que vai ter 20, tá certo? Olha só, vamos só conferir. Ó. Se eu contar primeiro esse contorno, aí tem essa parte de cima e lá atrás tem uma parte igual a essa daqui de cima, virada para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lá atrás vai ter esses 5 aqui, ó, que eu não contei. 15 mais 5, 20. Então tem 20 vértices, ok? Então, já contamos as faces, que são 12, já contamos os vértices, que são 20, falta contar as arestas, tá certo? Então, para as arestas, a gente usa um truque similar ao que a gente usou dos vértices, olha só. Cada aresta, ela não toca em 2 faces ao mesmo tempo, ó. Por exemplo, essa aresta aqui, ó, ela pega nessa face e nessa face. Então, cada aresta, ela pega em 2 faces ao mesmo tempo. Se eu olhar ele aberto, cada pentágono tem quantas arestas? Ó, quantas linhas brancas? 5, né? Porque ele tem 5 lados. São quantos pentágonos? 12. Então, 12 vezes 5, 60. Então, no total, eu tenho 60 linhas. Só que cada linha ela conta ao mesmo tempo em 2 pentágonos diferentes. Porque quando eu fecho, ela serve ao mesmo tempo para 2 pentágonos. Então, 60 eu tenho que dividir por 2, porque eu contei cada linha 2 vezes. 60 dividido por 2, 30. Tá certo? Então, tem 30 arestas. 20 vértices, 30 arestas e 12 faces, ok? O mais difícil agora, o último sólido de Platão, são 5 sólidos, é o icosaedro. O icosa significa 20, tá? Então, quando eu abrir esse poliedro aqui, a gente vai contar, ele vai ter 20 faces triangulares, tá certo? Então, o número de faces do icosaedro são 20. Como é que a gente vai fazer agora para contar os vértices? Olha só, as faces são triangulares, não é isso? As paredes não são do formato triangular? Então, se eu for contar aqui de 1 por 1, eu vou me perder, porque esse daqui é bem difícil de contar mesmo, tá ok? Então, o que eu faço? Vou usar aquele truque. Primeiro eu vou olhar aqui, ó, em cada vértice chegam quantos triângulos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, ok? Agora vamos abrir. Já falei para vocês que aqui eu tenho 20 paredes triangulares, né? Por isso o nome icosaedro. 20 triângulos vezes cada triângulo tem quantos vértices? Não são 3? Então 20 vezes 3 dá 60. Só que cada vértice ele conta ao mesmo tempo em quantas faces? Em 5, não é isso? Então eu contei dentro desses 60, 20 vezes 3, 60, eu contei cada vértice 5 vezes. Então tenho que dividir o 60 por 5. 60 dividido por 5 dá 12. Então, se eu for distribuir aqui esses vértices, se eu for contar aqui, eu vou contar 12 vértices, tá certo? É uma missão bem difícil, mas se você construir isso aí, você vai verificar que ele tem 12 vértices. Então, são 20 faces, 12 vértices e falta as arestas. As arestas é aquele mesmo truque de contar as arestas dos triângulos, ó, 20 vezes cada triângulo são 3 arestas também, 3 linhas brancas. 20 vezes 3, 60.
E aí cada aresta ela é comum a 2 triângulos ao mesmo tempo, porque é onde a gente dobra o triângulo, né? Onde a gente dobra para fechar a figura, é isso? Então olha só, cada aresta, se você reparar aqui, quando ele estiver fechando, ó, cada linha branca vai ficar comum a 2 triângulos ao mesmo tempo. Então 60 dividido por 2, 30. São 30 arestas, ok? Então complete a tabela, faça o exercício e eu te vejo no próximo vídeo.